A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, passando aqui rapidinho para deixar uma mensagem ao meu e ao teu coração. Hoje é a segunda mensagem da série Ninguém Para, o Crente que Ora. E o Senhor colocou ao meu coração um subtema que diz que Deus já enviou os anjos, já deu ordem aos anjos para guerrear ao meu e ao teu favor. Então creia que tem livramento de Deus chegando para a minha e para a tua vida. Nós vamos meditar aqui no livro de 2 Reis. Quando eu estava meditando nessa palavra, minha mãe estava no mesmo horário meditando também nessa palavra e mandou no grupo da família. Então é confirmação de Deus. Está no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 16 e 17, que diz: Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Verso 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aqui nós vemos que Eliseu estava numa situação desfavorável, aparentemente desfavorável, rodeado, cercado por um exército de soldados que tinham vindo para o matar, mas que do céu veio o seu livramento. Talvez você esteja em uma situação desfavorável, em que você olha e que não vê solução, que você olha para um lado, olha para o outro e não vê ajuda de ninguém. Você está aí entristecido, com medo, sem saber como se livrar desses inimigos. E o Senhor te diz hoje que já deu ordem aos seus anjos para te guardar em todos os caminhos de todo o mal, querido. Então creia que o Senhor já mandou os anjos já estão ao teu redor, te guardando e te livrando de todo o mal. Antes de falarmos aqui do capítulo 6, vamos retomar um pouco na história para nós conhecermos mais sobre o profeta Eliseu. Eliseu era um servo do profeta Elias, que ele ficava ali observando tudo que Deus fazia através da vida do profeta Elias e desejando aquela unção. Chegava até a querer uma porção dobrada da unção do profeta Elias. E certa feita ele diz ao profeta que queria uma porção dobrada da sua unção. Então o profeta responde para Eliseu que se Deus permitisse ele ver, quando ele fosse tomado, então que fosse feito conforme essas palavras. E ali quando Deus toma o profeta Elias naquele redemoinho que ele está subindo, o profeta Eliseu ele vê. E o profeta Elias joga a sua capa sobre Eliseu. E ali se confirma a unção de profeta sobre ele. Ali se confirma a autoridade de profeta sobre Eliseu. Só que Eliseu ele teve que provar, ele passou por situações em que ele teve que provar que realmente havia autoridade de Deus sobre a vida dele, que ele tinha recebido a porção dobrada como era o desejo do seu coração. E o Senhor falou ao meu coração que não é para se preocupar. Não preocupa, não temas a multidão, ao inimigo, aqueles que dizem que não há unção de Deus sobre a tua vida, que tu não és de Deus. Porque o Senhor te diz que quem vai provar é Ele, quem vai mostrar a todos se Ele é contigo, é o Senhor. Não precisa se justificar, não precisa se debater, porque o Senhor, querido, no momento certo vai mostrar que Ele é na tua vida. E aqui quando o profeta Eliseu, ele recebe aquela capa, ele se depara ali diante do rio Jordão, em que ele lança aquela capa e aquele rio se abre, ele passa ali aquele rio. Logo em seguida vem dizer para ele que as árvores de Jericó estavam venenosas, envenenadas, e ele coloca sal ali nas fontes daquela água, e aquela água ela se torna consumível ao povo, ela fica saudável aquela água para consumo. Mas ele passa por uma situação difícil, em que ele se depara com 42 jovens que começam a dizer para ele que ele tinha que provar que havia uma unção de profeta sobre a vida dele, que ele tinha que se fazer igual a Elias, ele tinha que subir. E começam a gritar: sobe calvo, sobe calvo. E ele ali ora ao Senhor e amaldiçoa aqueles jovens, e logo sai ali das matas 2 ursos e destrói e devoram aqueles 42 jovens. E ali diante de todos
toda aquela escola de profeta vê que sobre a vida dele a autoridade de profeta, a unção de profeta, o Senhor mostrou na hora certa. Mas o Senhor honrou o profeta Eliseu várias vezes. Várias vezes o Senhor usou ele para fazer maravilhas, prodígios e milagres. Nós vemos que logo em seguida ele multiplica ali o azeite daquela viúva em que os credores queriam levar seus 2 filhos para serem cativos, para serem escravos, para pagar a dívida do seu marido. Nós vemos em seguida que ele ressuscita ali o filho daquela sunamita que construiu aquele quarto para ele, porque observava e dizia que ele era um homem de Deus. Nós vemos que logo depois disso, ele sai para o campo, para uma aula de campo com os jovens ali da escola de profeta, aquela escola que estava crescendo. A unção era tão grande, eram 50 profetas, depois passam a ter 100 profetas, e eles vão para essa aula de campo e decidem fazer uma sopa, e um daqueles jovens, ele joga veneno dentro daquela sopa, um ingrediente que era venenoso. Quando eles começam a comer, eles começam a passar mal e gritar: há veneno na panela, há veneno na panela. E o profeta Eliseu pede farinha, lança ali dentro daquela panela, mexe, e fica uma delícia aquela sopa. E aqueles jovens querem comer aquela sopa com pão, só que só tem 20 pães para 100 jovens, 100 alunos daquela escola. E ele pede aqueles pães, ele ora sobre aqueles pães, e o Senhor multiplica aqueles pães de uma maneira que todos aqueles jovens comeram pão e ainda sobrou. Então nós vemos que Deus provou por várias vezes que era na vida de Eliseu, que era realmente ele o escolhido de Deus para ser o profeta, para continuar ali nos caminhos do profeta Elias. E a palavra do Senhor vem nos dizer ainda que ele ainda cura Naamã. Ele diz a Naamã para mergulhar no Rio Jordão 7 vezes, e aquele homem é curado. Ele também é usado por Deus para fazer flutuar o machado, que um dos jovens, por aquela escola, o número de alunos está aumentando na escola de profeta. Os alunos decidem descer ao Rio Jordão para cada um tirar uma viga para aumentar aquela escola. E um daqueles alunos toma um machado emprestado, e quando ele vai tirar a viga, o machado cai dentro do Rio Jordão. E ele pega um pau e pergunta onde ele caiu, e lança aquele pau, e o machado flutua ali diante de todos. Então aquele homem foi honrado, como eu já disse, diante daqueles alunos, diante de muitas pessoas, e o nome do Senhor foi glorificado na vida dele. Voltando aqui para a palavra, para a mensagem de hoje, a palavra do Senhor nos diz que o rei da Síria, Ben-Hadad, estava o tempo inteiro arquitetando, planejando, criando estratégia para destruir o povo de Israel. E que toda vez que ele criava um plano, que ele armava uma cilada, Deus revelava para o profeta Eliseu que ia até o rei de Israel e dizia para ele para poder livrar toda aquela nação. E a ponto do rei da Síria, Ben-Hadad, ele achar que tinha um sírio que estava traindo ele, que estava indo avisar o povo de Israel. E é quando ele descobre que havia um profeta chamado Eliseu, que o Senhor revelava toda a emboscada que ele tramava. O Senhor está dizendo para mim e para ti que nenhuma arma preparada contra ti vai prevalecer, porque o Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem te livra de toda a emboscada do inimigo. Que o inimigo, ele tenta de várias formas, ele arma, ele faz motim, ele cria estratégia, ele faz calúnia com o teu nome. Mas o Senhor te sustentou até hoje. Continua na posição, porque o Senhor vai continuar te guardando de todos os perigos, assim te diz o Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que o rei Ben-Hadad, o rei da Síria, quando ele sabe daquele profeta, ele envia um exército à noite para a cidade de Dotã, onde ele ficava, para que matassem aquele profeta. No dia seguinte, o moço dele, o servo dele, olha que sai, vê que a casa estava ali rodeada por um exército de soldados com carros e com cavalos.
E é quando ele diz: meu Senhor, o que faremos? E o profeta Eliseu responde para ele: não temas, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. O Senhor está te dizendo: não temas ao teu inimigo, porque maior é o Senhor para te guardar de todo mal. E ali o profeta Eliseu, ele ora e pede ao Senhor para abrir os olhos daquele moço. E Deus mostra para ele um exército de carros e cavalos em fogo. Eu fiquei imaginando que visão sobrenatural, que visão maravilhosa aquele rapaz teve de ver anjos ali guerreando, rodeados de anjos em cima de carros e cavalos, pronto para guardar, para livrar eles ali de todo o mal. O Senhor está te dizendo mais uma vez que os anjos estão contigo, adiante de ti, guardando a tua retaguarda, estão ao teu redor, te livrando, que Ele te sustentou até hoje, que nada nem ninguém te tocou, porque é o Senhor que tem te livrado, é o Senhor que tem te guardado de todo o mal, de todos os teus inimigos. Continua na posição, porque o Senhor tem se agradado de ti e não vai deixar que nenhuma cilada, que tu não venha cair nenhuma cilada do teu inimigo. E aqui a palavra do Senhor nos diz que ele ainda ora para que o Senhor cegasse aquele exército inimigo. E não foi uma cegueira dos olhos, foi uma cegueira espiritual. O Senhor fez aquele exército inteiro ficar ali confundido, sem saber onde estavam, o que estavam fazendo. Ele chega para eles e diz: vocês estão na terra errada, eu vou conduzir vocês até a pessoa que vocês procuram. E a palavra do Senhor nos diz que o profeta Eliseu conduz aquele exército até o rei de Israel. Aqueles que eles queriam destruir, eles estavam nas mãos dele. O Senhor está dizendo para mim e para ti que vai colocar nas tuas mãos o teu inimigo, que Ele vai trazer para as tuas mãos o teu inimigo, que é para tu tentar ter paz com ele, não é para querer destruir nem se vingar. Tente ter paz, agir com bondade. Aqui nós vemos na história que quando ele chega com aquele exército diante do rei de Israel, ele queria destruir todo aquele exército, e o profeta Eliseu diz: não, alimenta eles, dá água para eles, para que haja paz. E a palavra do Senhor vai dizer que houve paz por um certo tempo entre a nação da Síria e a nação de Israel. O Senhor está te dizendo mais uma vez que haja paz entre você e os teus inimigos, que não é para você procurar destruir nenhum, porque se um deles tentar te destruir, vendo que você está tentando ter paz, é o Senhor mesmo que vai destruir cada um, vai enviar os anjos dele para os perseguir e os matar, porque ele tem visto o teu coração, que no teu coração tem paz, e todos aqueles que se levantarem contra ti, é o Senhor que vai destruir. Nós vemos na história que logo depois o povo da Síria, eles cercam ali a cidade de Samaria, e que de uma maneira que ninguém podia sair, que ninguém podia entrar. Chegou um tempo que a fome extrema, que eles comiam cabeça de jumento, isso mesmo, cabeça de jumento. Vimos também que duas mulheres ali combinaram de comer os seus filhos, e uma come o filho da outra, e quando chega a vez da outra comer, ela não quer matar o seu filho, e começa aquela confusão. Mas que no final o Senhor livrou Samaria e o seu povo dos seus inimigos. O Senhor mandou anjos para ir ali, passear, caminhar ali junto dele. Eles ouviram o barulho ali de um exército com carros e cavalos, e temeram e saíram correndo e fugiram ali de Samaria, deixando para trás suas armas e seus despojos. O Senhor te diz que aquele, mais uma vez, que tentar te destruir, se levantar contra a tua vida, vendo que tu tem tentado ter paz, é Ele mesmo que vai destruir, porque aos seus anjos Ele já deu ordem, querido e querida, para destruir aqueles que têm tentado te fazer o mal, que têm tentado te matar, te prejudicar. Só precisa continuar na posição, crendo e orando, porque é o Senhor quem vai fazer. Ele vai desbaratar todos os teus inimigos e trazer nas tuas mãos. Se você crê nessa palavra, diz amém e toma posse em nome de Jesus.